Investir via fundos é uma maneira inteligente para que o investidor possa contar com um serviço de gestão profissional para escolher os melhores investimentos para o seu capital. Os fundos permitem a você, investidor, uma ampla diversificação que talvez fosse impossível ser feita com um capital único que você possui. Permite também o acesso a produtos que exigiriam montantes mais elevados e a possibilidade de acessar mercados que individualmente talvez você não tivesse acesso, além, é claro, da tranquilidade de ter sempre alguém olhando e cuidando do seu dinheiro. Basicamente, existem 4 tipos de fundos de investimento. Os fundos de renda fixa, que investem em ativos de renda fixa, os fundos de ações, que investem em ações, os fundos cambiais, que são aqueles que investem com o intuito de acompanhar as oscilações de uma moeda frente ao real, como no caso do dólar. E existem também os fundos multimercados, que podem combinar diversos tipos de investimento num único produto. É imprescindível que todo investidor, ao investir em um fundo, saiba em que esse fundo investe, pois isso dá a ele a visão do potencial do produto e a visão do risco associado a esse mesmo produto. Para o investidor pessoa física, isso é mais fácil de enxergar nos fundos de renda fixa, nos fundos de ações e nos fundos cambiais. Porém, nos fundos multimercados, as estratégias utilizadas podem ser bem variadas e o gestor possui muita liberdade na hora de fazer a gestão do fundo. Se por um lado, essa liberdade dos multimercados permite com que os gestores tentem capturar mais oportunidades no mercado, por outro, o investidor pode não ter clareza do risco e do potencial de um fundo e isso pode gerar algum tipo de desconforto e ou frustração. Nesse vídeo eu quero falar para você justamente sobre os tipos de fundos multimercados, pois essa informação certamente vai te trazer uma percepção mais apurada do que você pode fazer e o que pode fazer um fundo multimercado, sem se basear apenas no histórico de rentabilidade. Porque, como a gente já falou diversas vezes, e você já sabe, a rentabilidade passada não é nenhuma garantia de rentabilidade futura, especialmente nos fundos multimercados. Existe uma classificação dos fundos multimercados que é realizada pela Ambima, e você pode verificar a classificação de qualquer fundo no material de divulgação dele. Primeiramente, os fundos multimercados podem ser divididos em 3 categorias. Existe a categoria alocação, que são os fundos que buscam um retorno a longo prazo, investindo em diversos tipos de ativos, e os multimercados da categoria estratégia, que são fundos que buscam retorno tendo uma estratégia preponderante definida. Esqueci, também existem os investimentos multimercados do exterior, que investem no exterior, que são fundos que investem mais de 40% do patrimônio em ativos financeiros no exterior. Só que, além dessas 3 categorias, existe uma divisão também em subcategorias. Os fundos multimercados de alocação podem ser classificados em balanceados, que são aqueles que já possuem a estratégia de alocação pré-definida, como que o dinheiro vai estar distribuído, e tem os dinâmicos, que eles não têm comprometimento de se ater a um conjunto pré-determinado de ativos. Os fundos multimercados de estratégia podem ainda ser divididos em outras características, em outras categorias. A primeira delas é a categoria macro, que se posiciona de acordo com cenários econômicos. A segunda categoria é a categoria trading, que tenta obter ganhos a partir de movimentos de curto prazo nos preços ativos. Existe também a categoria chamada long and short, que são aqueles que fazem operações tentando capturar distorções entre preços de ativos correlacionados. Tem a categoria de juros e moedas, que são aqueles que buscam retorno fazendo operações de taxa de juros e moeda estrangeira. Tem a categoria de multimercados livres, que não tem nenhum tipo de compromisso de seguir um tipo ou outro de estratégia e que dão realmente total liberdade ao gestor. Tem aqueles fundos multimercados de capital protegido, que são aqueles que tentam proteger o capital que o investidor coloca no investimento, caso as posições do fundo não deem certo. E tem, por fim, os multimercados da categoria estratégia específica, que são aqueles que adotam estratégias com riscos específicos, por exemplo, um fundo de estratégia específica em commodities. Por isso, é importante a todo investidor, ao escolher um fundo multimercado, não olhar apenas aquelas belas rentabilidades acumuladas. Como a gente já sabe, não tem garantia de rentabilidade passada com relação à rentabilidade futura. Mas também qual é a categoria que o fundo tem, pois isso permite entender em linhas gerais o que o fundo faz, assim como os riscos adequados ao seu perfil pessoal.
Não se esqueça também de olhar a política de investimento do fundo, que isso também é muito importante, pois ajuda você a compreender ainda melhor a característica daquele fundo que você está escolhendo. Essa informação da política de investimento, ela está disponível também no material publicitário de qualquer fundo de investimento. Inclusive, para que você tenha um material de apoio sobre esse tema, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui nas descrições um link para você baixar justamente a cartilha de classificação de fundos da Anbima. É só clicar aqui na descrição e baixar agora, beleza? E o seguinte, não se esqueça também de se inscrever aqui no canal do BTG Pactual Digital para receber as notificações de todos os novos conteúdos que eu e toda a equipe de educação financeira aqui do BTG produzimos para você investir cada vez melhor. Então é isso, até o próximo vídeo e bons investimentos.